Que o Senhor tem nos ajudado, graças a Deus. Como é gostoso saber que tem um povo que vem para poder adorar a Deus, que vem para se assentar e ouvir do Senhor. Nós vamos falar hoje de um assunto, é uma passagem bem conhecida, lá em 1 Samuel, capítulo 17, é uma passagem conhecidíssima, mas tem uma declaração que o Davi fez, que é muito importante. Lá em 1 Samuel 17, foi quando o Davi, ele ouviu, que o gigante estava desafiando o povo de Deus. Aí ele parou e decidiu desafiar o gigante. Quer dizer, o gigante, irmãos, ele teria que ser desafiado. Quer dizer, às vezes a pessoa ela corre do problema. O problema não é para você correr dele, o problema você tem que desafiar. Por exemplo, é uma tristeza que bate. Você não vai vencer uma tristeza se fechando, ficando triste, chateado. Não. Você tem que enfrentar essa tristeza. É uma situação financeira, precisa enfrentar. Quer dizer, não adianta, a pessoa às vezes ela tem alguma coisa que ela sabe que dificulta a vida dela, e às vezes ela fica fugindo disso aí. Não, tem que enfrentar. Ela precisa enfrentar, às vezes é uma mágoa, às vezes é um rancor, não adianta disfarçar, tem que enfrentar. Aí o Davi parou e falou uma coisa interessante no versículo 32, é 17:32. Olha o que ele disse aí, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava a mão da barba, eu feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Irmãos, quando ele se dispôs a lutar contra o gigante, o Saul disse: olha, você não é um homem de guerra, você não vai conseguir. Aí o Davi, irmãos, ele falou um pouco da história dele. Quer dizer, o Davi, irmãos, a história dele, por exemplo, eu chego aqui, eu sou chamado para vir pastorear aqui em Limeira. Aí, de repente, suponhamos que seja o meu primeiro dia, eu chego aqui e falo: pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vim aqui substituir a pastora tal ou o pastor tal, não importa, e eu estou aqui. Mas a minha história, ela não começa aqui. Eu tenho que ter uma história. Quer dizer, aonde você trabalha, por exemplo: pastor, amanhã eu vou começar a trabalhar em tal local, amanhã eu vou começar em tal negócio. Mas você tem que ter uma história com Deus. Quer dizer, como que é a sua história com Deus? Irmãos, há pessoas que elas não têm uma história com Deus, irmão, elas não têm. Se você perguntar se a pessoa já leu a Bíblia, ela pouco lê a Bíblia. Se você falar de uma oração, a pessoa faz aquela oração, e até aquela oração que até criança faz, meu Deus, abençoa meu pai e minha mãe, eu e todos nós, e dorme, Irmão, essa pessoa está sem história com Deus. Quer dizer, desde que você entrou na igreja, você ouve falar de um tal de jejum aí no final do mês. Nós vamos fazer 24 horas, nós vamos fazer 24 horas, e nós vamos fazer 24 horas. Pastor, faz anos que eu escuto esse negócio aí, de fazer o jejum de 24 horas.
E quantas vezes você fez? Né? Ah, pastor, Não, mas você já fez pelo menos 12 horas? Fazer 12, né? 6 horas você já fez? Por que você se coloca como uma pessoa doente na hora de fazer as coisas de Deus? Por quê? Quer dizer, qual a razão de você achar que você é um cristão diferente, que você não precisa ler a Bíblia, que você não precisa orar, que você não precisa se consagrar? Você vai ser uma pessoa sem história. Sem história. Você tem gente que está na igreja, irmãos, se você falar, irmão, teve um dia que você se envolveu com Deus, que aquele dia você teve certeza de tanta coisa na sua vida, teve um dia, minha irmã, que você falou com Deus, abriu o seu coração, isso faz parte da nossa história. Você vê o Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, uma que ele foi ungido pelo Espírito de Deus, o Espírito estava sobre ele, mas se aquilo fosse uma primeira experiência para ele, o que ia acontecer? Quer dizer, ele ia tremer, quer dizer, ele ia ter medo, mas ele falou, olha, o meu rei não está sabendo, o meu senhor não sabe, mas eu já matei o leão, eu já matei o urso, quer dizer, e esse gigante vai cair também. Quer dizer, a pessoa de Deus, irmãos, ela tem que ter história, mas eu estou falando história com Deus, não é só lá fora. Tem gente que é vencedor lá fora, em tudo que faz, mas e com Deus, irmão? O que a pessoa é com Deus? Quer dizer, ela tem aquele momento com Deus, ela tem aquela intimidade com Deus, ela tem conversado com o Pai, aberto o coração, rasgado o coração diante de Deus, querendo cada dia mais o poder de Deus na vida dela, querendo cada dia mais a unção de Deus na vida dela. Quer dizer, uma história com Deus. Se hoje você parar, olhar para trás, o tempo que você está na igreja, você olha e fala, poxa vida, hoje eu fico olhando o fulano, fico olhando o ciclano, a Beltrana, meu Deus do céu, hein, de pensar que fui eu que dei um folheto para eles, fui eu que os evangelizei, fui eu que falei de Deus para eles a primeira vez, aquela família, quer dizer, são os filhos na fé. A pessoa que tem história, ela tem filhos na fé, pessoas que dizem, olha, um dia você me pegou pela mão, um dia você me deu uma palavra, um dia você me trouxe para a igreja. Irmãos, tem gente que está na igreja, mas não tem história. A pessoa não tem história com Deus, a história dela às vezes até, me perdoe falar, mas levanta, cai, levanta e vai, e desvia, e volta, e vem, e vai, parece até um maluco que não para em igreja nenhuma, uma doida que fica para lá e para cá, aonde tem novidade vai, parece até aquelas pessoas que ficam indo atrás de festa, né? Aqueles bicão que ficam indo atrás de festa, assim tem gente que na igreja, eu não sei o quê, pessoa que não tem história nenhuma, pessoal, não tem, quer dizer, ela não tem uma história com Deus, ela não procura dizer, não, eu vou ter uma vida com Deus. Então, meu irmão, o que você achou? Você leu os 4 testamentos aí, o Novo Testamento, ali os 4 evangelhos, você leu os 4 evangelhos, irmão, Mateus, Marcos, Lucas e João? Só fala, os evangelhos eu ainda não li. E as cartas? Qual é a carta da Bíblia que você gosta mais? Então, nas cartas eu não cheguei ainda. Mas se não leu os 4 evangelhos, não chegou na carta, está fazendo o quê, irmão? Quer dizer, ela não está tendo uma vida com Deus. Quer dizer, às vezes ela acha que a vida com Deus é só vir à igreja. Então, eu estou na igreja há tantos anos, para mim está bem. Por exemplo, o reverendo Cícero estava falando para mim, que sábado vai ter um evangelismo, né? Vai fazer aquele evangelismo, mas para ir para cima mesmo, unir uma multidão aí, para ir lá para a praça, para ir para as ruas, para falar. Pastor, eu já participei aí de uns evangelismos, hein? Eu lembro dos evangelismos que eu participei, falei de Jesus para uma moça que estava pensando em se matar, pastor, peguei um rapaz que estava pensando em se divorciar, aquela palavra Deus me usou. Tem gente que está na igreja, nunca fez um evangelismo, pessoal, nunca fez. Nunca foi a um hospital fazer uma visita,
nunca falou de Jesus. Quer dizer, e se falou, a história da pessoa ficou no passado. Quer dizer, ela não está renovando a história dela com Deus. Quer dizer, ela não está dizendo, olha, poxa vida, eu quero Deus na minha vida. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que quando os desafios espirituais vêm, se você tem uma história com Deus, é diferente. Você não vai dizer, o fulano fez uma macumba lá, você vai até dar risada. Você vai dar risada, o fulano fazer macumba para mim? Eu tenho o Espírito de Deus, Deus anda comigo, Deus é Senhor da minha vida. E alguns, além de não estar tendo história com Deus, ainda estão sujando a história que tinham. Quer dizer, ao invés de se apegar mais com Deus, estão caindo para o lado do mundo. Quer dizer, estão indo para o mundanismo. Irmãos, quando nós despertamos, o homem de Deus, ele não é só estar na igreja, o homem de Deus tem que despertar. A mulher de Deus tem que despertar. Quer dizer, aquele dia que a pessoa fala, não, olha, a partir do dia tal, eu tomei uma decisão com Deus. A partir daquele momento, eu falei com Deus, eu orei a Deus, e a partir daquela hora, tudo passou a ser diferente. Quer dizer, e outra, falar, dar o testemunho para as pessoas, né? É importante você testemunhar. Claro, nós temos que saber a hora certa das coisas, mas dar um bom testemunho pode mudar uma vida, pode mudar uma família. Quer dizer, a pessoa que tem uma vida com Deus, a vida dela espiritual é intensa. Ela lê um livro bom que fala de Deus, ela pega a Bíblia dela, ela ora, ela se consagra, ela tem um jejum, onde ela quebra a carne dela, fala, não, olha, eu posso não fazer às 12 horas, mas 6 horas eu vou fazer. Eu vou, o pastor está falando, né? Vai fazer das 6 da manhã às 6 da tarde. Não, então eu vou fazer das 6 da tarde às 6 da manhã, ou 6 da tarde, ou 6 da tarde, 6 da manhã, da tarde, não importa, são 12, né? São 24. Não, eu vou fazer 12. Eu vou levantar e vou até meio-dia. Meio-dia eu vou estar fazendo, até meio-dia eu faço. Levanta de manhã já no outro espírito. Vai parar de ver defeito nas coisas, vai parar de reclamar dos outros, vai parar de dizer que não tem mais jeito. Por quê? Porque a carne vai sendo quebrada. Isso é história com Deus. É dessa história que eu estou dizendo, que eu estou falando para você. E você sabe que quando os olhos são abertos no mundo espiritual, a pessoa, ela vive nesse planeta, mas ela olha tudo diferente. A maneira que ela olha é totalmente diferente. Você vai ver que isso é possível lá em 2 Reis. A pessoa está entrando, pastor, eu estou entrando na igreja hoje. Então, como que vai ser sua história, irmão? Como que vai ser a sua história? Você vai ser uma pessoa que está começando hoje, você vai se conformar em ficar sentado numa cadeira, e não ler a Bíblia, e não falar de Jesus para ninguém, e não dar o testemunho, e não ter uma vida de oração? Ou você vai querer, você que está começando agora, uma história diferente para você? Fala, não, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. E você que já tem uma história, ô pastor, eu preciso ver, eu lembro que o Davi matou o urso, o Davi matou o leão. Pastor, eu já fui uma pessoa muito mais de Deus, eu já fui muito mais envolvido com Deus. É isso mesmo, pense na sua história, porque você conhece, né? Deus conhece você, sabe o que é que você tem feito? Vamos lá, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo, então em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara.
e de que o tinha avisado e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E disse ele: então vai onde ele está, para que envie e mande trazer. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Quer dizer, ali o rei estava dizendo: olha, tudo que eu falo aqui, nós vamos partir para a guerra contra Israel, chega lá, eles estão com a defesa. Aí um falou: olha, não tem nenhuma pessoa aqui que está estragando os planos do rei. É que tem um profeta, que quando ele entrava na comunhão com Deus, pessoal, Deus dirigia. E ele falava para o rei lá de Israel, falava: olha, não é muito bom você fazer dessa maneira. E ali, quando chegava, eles estavam todos preparados. Então, o rei ali da Síria, ele queria saber, falou: mas quem é que está entregando a gente? Quem é que está falando da gente? Ele falou: não é o profeta lá, o Eliseu. O profeta Eliseu que desvenda lá os mistérios, né? Ele que fala o que vai ocorrer. Aí, o que aconteceu? O rei da Síria mandou buscá-lo. Ele queria matá-lo, né? Porque olha o jeito que eles chegaram lá, olha o versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai meu Deus, Senhor, que faremos? Irmão, aqui no 15 diz que o moço levantou cedo, né? Tem gente que diz que tem um ditado, né, que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Depende, mas esse aqui já levantou perturbado, né? Era melhor ter ficado dormindo mais um pouco, né? Tem gente que, né, diz que não, mas dormir um pouco mais é ruim. É ruim para quem não gosta de dormir. Né, pessoal? Acho que essa aí é muito relativo. Se a pessoa trabalhou a noite toda, ela está dormindo de dia. Tem gente que vai dormir um pouco mais tarde, aproveita mais, às vezes, a noite, aproveita mais a madrugada. Quer dizer, daí ele levantou cedo. Quando ele levantou cedo, ele olhou e viu aquele exército vindo, bateu um desespero nele tremendo. Tem gente que já levanta desesperada. Né, irmão? A pessoa não está em comunhão, irmão. A pessoa não está. A pessoa já vai para o trabalho, eu vou ver, quando eu chegar lá, eu vou ver a cara dela como é que está, quando chegar lá no meu serviço, se ele estiver daquele jeito, hoje eu vou falar com ele. Você não está bem não, irmão. Você não está bem não. Você não está bem não, você está totalmente fora de comunhão. E eu vou chegar lá na igreja. Se alguém me encher hoje, irmão, você está tão longe. Você está tão longe de Deus, né? Quer dizer, você vê, ele levantou, ele estava ao lado do profeta, mas não tinha o mesmo espírito. Quer dizer, às vezes a pessoa está na igreja, mas ela não está tendo o espírito de Deus. Ela não está tendo. Pastor, mas a batalha é grande, a luta é grande. De fato, aqui também era, né? Porque olha o que ele viu, um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Mas olha o versículo 16, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quer dizer, então, irmãos, quando Deus, ele criou todas as coisas, Satanás quis ser rebelde. Sempre tem a rebeldia, né? Mas Satanás, sendo rebelde, ficou com uma partezinha de uns anjos fracassados lá com ele. Quer dizer, mas mais são os que ficaram com Deus. Quer dizer, você está do lado de quem? De Deus ou do diabo? Eu estou do lado de Deus, então mais é o que está com você. Mais é o que está contigo. Quer dizer, isso que você precisa entender, quer dizer, mais são os que estão conosco. Olha a palavra que ele deu para o rapaz. Quer dizer, porque o rapaz se apavorou.
Rapaz, olhou, a luta era grande. Aí ele fez uma oração. Aqui é a história que eu falei para você, que muda tudo. Ó. Olha o versículo 17. Ó. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peça essa gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, ele fez uma oração para Deus abrir os olhos do moço. Mas o moço levantou cedo e viu o exército lá cercando a cidade. Se ele viu o exército cercando a cidade, os olhos dele estavam abertos. Por que ele falou, abra os olhos? Já pensou? Você olhando para mim aqui, você chega para mim e fala, ó pastor, o problema é assim, 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 assim. Aí eu falo, meu Deus, abre os olhos desse irmão, abre os olhos dessa irmã. Aí a pessoa fala, não entendi nada. Fui falar com o meu pastor, o pastor falou para abrir os olhos, estou com o olho aberto. Eu estava olhando para ele, irmão, mas esses olhos são espirituais. Se você acha aí que a vizinha tem inveja, por causa da vizinha ter inveja, você não consegue fazer suas coisas. Que dia que você vai abrir os olhos, irmão? Que dia? Que dia que você vai acordar que mais é aquele que está com você do que o que está no mundo? Mais, né? Mais, eu fico olhando, né? Eu acho que ninguém deve ter inveja de jogador de futebol, né? Não é possível. Eu acho que ninguém tem inveja do Cristiano Ronaldo, né, irmão? Porque se tivesse inveja, ele não ia conseguir fazer o que ele faz, né? Não é, o pessoal pode ter inveja, pode secar, pode falar, pode torcer. O cara vai lá e faz o papel dele. Você não consegue fazer o seu papel, irmão, porque você não abre os teus olhos. Você fica escutando o que os outros falam, o que os outros dizem, ficam falando. Não, mas o fulano está tentando me prejudicar. Você tem um Deus com os seus anjos que quer levar a tua vida para frente. E você tem uma pessoa que, infelizmente, né, é um espírito ruim, né, até um espírito porco, que está tentando te prejudicar. Mas não é o que está com você, irmão. Essa pessoa vai ficar tentando, mas Deus está contigo. Deus está, ainda que ela tente fechar uma porta para você, Deus vai e abre outra. Quer dizer, Deus é Senhor. Quer dizer, enquanto nós não abrimos os nossos olhos espirituais, a nossa história sempre vai ser a mesma. Quer dizer, eles olhavam aquele gigante, era o Golias. Ele nunca perdeu, ele vai matar o povo de Israel. Agora, o Davi, ele olhou com outros olhos. Não adianta. É um marido que, enquanto ele não abrir os olhos espirituais, ele só vai ver defeito na mulher, não adianta. É a mulher que, enquanto ela não abrir os olhos espirituais, ela só vai ver defeito no marido, não adianta. Parece que tudo que é de ruim, ela vê no marido. Parece que tudo de ruim ele vê. É a mãe que ainda não abriu os olhos espirituais, então tudo que é errado ela vê no filho. Ela vê na filha, só critica, só condena e só fala mal. Não, porque esse menino não sei o quê, porque essa menina... Meu Deus, abra os olhos espirituais dessa pessoa. A pessoa vai olhar e falar assim, olha, esse menino pode ter falhas, mas é meu filho. Essa menina pode ter falha, mas é minha filha. Esse marido é o marido que o Senhor permitiu com que eu casasse. Eu vou orar por ele em nome de Jesus. É a minha mãe, é o meu pai. O Senhor diz que eu devo honrar o meu pai, honrar a minha mãe. Então, eu vou honrar o meu pai. Eu vou honrar a minha mãe. E também, se já foi, pelo menos honrar a memória dos pais.
Porque tem gente que o pai já morreu, a mãe já morreu, e a pessoa fala, critica, condena e julga. Não, eu vou honrar a memória do meu pai, eu vou honrar a memória da minha mãe, em nome de Jesus. Quer dizer, enquanto a pessoa não abrir os olhos de verdade, ela vai ficar vendo tudo como todo mundo vê, igual todo mundo vê. Ela está na igreja, ela ouve a palavra, ela diz que ora, ela diz que lê a Bíblia, mas ela vê as coisas como todo mundo vê, não há diferença. Quer dizer, quando ela fala, meu Deus, o Senhor não abriu os olhos daquele moço? Abra os meus olhos espirituais, abra, eu preciso, a minha história com o Senhor, ela vai ser diferente, abre os meus olhos. Tem gente que parece, quando está indo para o trabalho, parece que está indo para parece que vão matar a pessoa, ela vai chateada, ela vai triste, ela vai porque a vida dela é ficar olhando para os outros, a vida dela é ficar julgando os outros. Para mim, o melhor lugar que tem para mim na igreja, como eu gosto de vir na igreja, pessoal, mas eu venho na igreja, mas eu gosto demais, eu oro, eu busco a Deus, eu ouço a palavra. Por quê? Porque eu não venho aqui para ficar vendo a vida de ninguém, irmão, eu não venho. Quer dizer, claro, mas pastor, mas tem coisa, não, isso daí, irmãos, são pessoas que ainda não abriram os olhos espirituais. Você conversa às vezes com o mentiroso, e o mentiroso, ao invés dele abrir os olhos espirituais dele, ele não abre. Ele não abre. Quer dizer, suponhamos que a minha mulher está amarrada em nome de Jesus, né? Mas eu não vou dar o exemplo de ninguém, que às vezes você dá o exemplo e fala, por exemplo, o irmão aqui, ele fala, está amarrado, o pastor está revelando, né? Não é isso não, então eu vou dar o exemplo de mim. Aí suponhamos que a Suzy fala assim, o negócio é o seguinte, falaram que você falou que fez o culto domingo de manhã, e você não estava lá. Quer dizer, o que aconteceu? Por que você mentiu para mim? Aí eu, ao invés de falar para ela, olha, eu menti, que eu não estou bem com Deus, eu preciso de ajuda, eu sei que como mentiroso, eu estou entrando no inferno, eu preciso de ajuda, eu fui, me deu vontade, eu fui pescar de manhã e eu não fiz o culto. Mas por que você não me falou, você mentiu o que fez? Aí o que eu faço? Ao invés de eu falar que eu não estou bem, o que eu falo? Quem te falou? Quem te falou que eu não fiz o culto? Quem é esse filho do diabo que falou? Irmão, Deus está querendo me ajudar, para eu deixar de ser um mentiroso desgraçado, e eu fico jogando para o lado, irmão. Eu sei quem falou, eu sei quem falou, eu vi na hora, o Edson estava lá, foi o Edson que falou, eu vou falar com o Edson. Não, irmão, por que eu menti? Não era mais bonito falar, olha, eu estava indo lá, realmente, eu não fiz, né? Para que eu vou mentir? Qual a razão? Não, mas agora o que eu quero falar? Não, o Edson tenta me prejudicar, mas tudo bem, mas ele está inventando que você não fez? Não, inventando ele não está, então para que fazer isso? Jesus, abre os meus olhos, o Senhor está querendo deixar de ser um mentiroso, para eu ter uma vida boa com o Senhor, por que eu não abro os meus olhos? Por quê? Ficar colocando a culpa no sogro, na sogra, no amigo, na amiga, no tio, na tia. Meu Deus, abre os meus olhos, eu preciso ter os meus olhos abertos, eu preciso começar a ter o entendimento que o Senhor quer que eu tenha. Eu preciso, quer dizer, enquanto nós não abrirmos os olhos espirituais, não adianta. Você vê o que o moço via? Irmão, tem gente que parece que só vê macumba, só vê feitiço, só vê coisa ruim, só vê portas fechadas, só vê gente querendo prejudicar, só vê tudo errado. Agora, se você falar, meu Deus, abre os meus olhos, você vai começar a ver tudo diferente. E quando você vê diferente, aquilo está dentro de você, aquilo te faz bem. Quando você come, por exemplo, um pedaço de pão, você vê tudo diferente, aquilo azeda dentro de você, aquilo azeda. Tem muita gente que tem problema gástrico,
que ela vê tudo diferente. Ela come nervosa, ela come agitada, ela come pensando na dívida. Irmão, não adianta você comer um pedaço de pão pensando na dívida. Você não vai pagar a dívida quando você está comendo pão. Não adianta. Come o pão, abençoa o pão. Depois você fala, meu Deus, agora me dá a direção para essa dívida. Não adianta você, a pessoa trabalha, o dia todo ela está trabalhando, aquilo está fazendo mal para ela. Ela vê tudo errado, ela só vê os defeitos, ela só vê os erros das pessoas, ela só vê o ser humano perdido, ela só vê o ser humano. Irmãos, não adianta. Quantas pessoas achavam aí que estavam felizes porque a saída que tinha fechou. Ainda bem que a gente tinha outra saída. Agora outra saída fecha também. Se você não tem Jesus, você está perdido, irmão. Se você não vê as coisas como Deus, Ele quer que você veja, você vê o moço, viu o exército, vindo para cima, e ele logo já pensou, meu Deus, meu Senhor, o que vai ser da gente? O profeta falou, Senhor, abra os olhos dele. Tem gente que precisa abrir os olhos, irmão, precisa abrir os olhos. Fala, meu Deus, olha, eu estou começando a ver as coisas diferentes. É aquilo que eu falo, é uma história com Deus que a pessoa não tem. Pergunta se ela pega a Bíblia, ela não pega. E quando ela lê a letra. Ela está lendo a letra, aquilo não está entrando, não é o espírito. Quer dizer, porque não é possível uma pessoa ler tanto a Bíblia e não ter paz. Não é possível uma pessoa meditar tanto na palavra de Deus e não amar o próximo. Não mudar de vida, é impossível. Você quer ver? Olha Colossenses capítulo 3. É engraçado, né? Às vezes acontece cada coisa, eu não sei se você percebe isso, né? Aí a pessoa telefona para outra, aí fala assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, fulano está falando que eu sou isso, né? Fulano está falando que eu sou ladrão, né? Manda ele parar de falar que eu sou ladrão. Manda. Mas como? Tem que provar que não é. Manda o fulano parar, né? O cidadão fala assim, não, mas se ele não é, ele tem que ficar sossegado, né? Ah, o fulano está falando que eu sou adúltero, ó, liga lá, manda parar de falar que eu sou adúltero, mas peraí, eu é ou não é? Deus está querendo ajudar a pessoa, irmão, para ela mudar de vida. Deus está querendo ajudar, se ela abrir os olhos, ela diz, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? É uma oportunidade que Deus está dando para a pessoa se limpar. E ela ainda quer continuar com a aparência. Esse é o problema, né? Você sabe que o adúltero, ele não gosta de ser chamado de adúltero. Ele trai a mulher dele, ele é patife, ele não honra nem o leito dele, e não honra nem os filhos dele. Mas ele não quer ser chamado de adúltero. Ele não quer. Quer dizer, ele é sem vergonha, mas ele não quer. A pessoa que não dá dízimo, ela não quer ser chamada de roubadora, irmão. Ela não quer. Você quer deixar a pessoa revoltada, chama ela de roubadora. Por quê? Não, eu estou na igreja há muitos anos. Não, mas espera aí, irmão. Se você não dá a Deus o que é de Deus, você é roubador. Não, eu não sou roubador. Olha, manda ele parar de falar que eu sou roubador, hein? Manda ela parar, mas por quê? Quer dizer, o fato de parar de falar vai mudar alguma coisa? O dia que a pessoa abre os olhos espirituais, ela diz, é verdade. Se o Senhor me dá 100, eu ponho no bolso. Se o Senhor me dá 1000, eu ponho no bolso. Se o Senhor me dá 20.000, eu ponho no bolso. Se dependesse de mim, essa igreja aqui estava fechada. Não tinha conta de luz paga. Não tinha aluguel pago. Meu Deus, eu digo que te amo, mas se depender de mim, a tua obra quebra. Enquanto não abrir os olhos espirituais, não vai ver dessa maneira, não. Enquanto não abrir os olhos espirituais, a pessoa não vai ver dessa maneira. É verdade, Senhor, eu tenho uma Bíblia com 66 livros. Eu não li nenhum. Nenhum eu li. Meu Deus, que homem ocupado sou eu. Que mulher ocupada, né?
que agenda fantástica que eu tenho, que eu não tenho tempo de pegar esse livro. Nossa, como eu sou importante, né? Como minha vida é corrida. A pessoa não abre os olhos espirituais. Não, eu não leio. Eu não leio porque não leio. Eu não leio porque não leio, não leio, não leio. E não leio, não leio. Essas pessoas nunca vão mudar, irmão. Nunca. Nunca vão mudar. Porque elas não aceitam, elas não abrem os olhos espirituais delas, elas não abrem. Quer dizer, quando elas começarem a ter esse entendimento, falar, puxa vida, olha o tempo que eu estou com Jesus, eu não tenho testemunhado do Senhor, eu não tenho falado do Senhor para ninguém. Tanta gente precisa mudar de vida. Eu digo que eu tenho um país que precisa mudar, e eu tenho a mudança, mas eu mesmo não falo para ninguém dessa mudança. Eu não falo para ninguém de Jesus. Quer dizer, se Jesus é a solução, por que eu estou escondendo? Se Ele é a solução, por que eu não falo para aquele meu amigo, para aquela minha amiga? Por que eu não falo para as pessoas? Você quer ver? Olha Colossenses 3, você vai entender o que eu estou querendo dizer para você melhor através da palavra. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Irmãos, por que quando Jesus ensina até hoje, mas quando ele veio fisicamente, ele falava muito do reino? Por que o reino? Qual a razão do reino? Irmãos, porque aqui é passageiro. Por isso que Jesus falava do reino. Porque aqui passa muito rápido. Você vê pessoas que já vieram e já partiram, outras estão nascendo agora, mas mesmo assim tudo é muito rápido. Então Jesus explicava a respeito de um reino. Por quê? Porque o reino é eterno. O reino é eterno. Mas por que Jesus falava tanto de um reino? Porque é aqui que você tem que escolher esse reino. Você não vai poder escolher o reino num reino. Você tem que escolher o reino aqui. Por isso que eu falo para você, ler os 4 evangelhos, você vai ver Jesus falando do reino. Quando ele olhava para o sepulcro, ele falava assim, olha, vocês estão igual o sepulcro caiado, por fora é bonito, mas por dentro está podre. Jesus falava isso. Quer dizer, Jesus falou daqueles que falaram que iam fazer e não fizeram, o que falou que não ia fazer, mas fez, é o que fez que valeu. Quer dizer, então Jesus explicou tudo isso. Quer dizer, as coisas que são de cima. Irmãos, tem gente que não está seguindo isso aqui. Eu não sei se você percebe o número de pessoas que estão preocupadas, apavoradas, perturbadas. Tem muitas, irmão, tem muitas. Quer dizer, porque elas acostumaram a olhar somente para as coisas daqui. Somente para as coisas daqui. Ah, pastor, mas eu não tenho que olhar para as coisas daqui? Se eu não olhar para as coisas daqui, se eu não correr atrás, meu Deus, abre os meus olhos. Abra os meus olhos. Quer dizer, ele diz aqui, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Irmão, tem gente que a história da pessoa é muito pequena com Deus. Ela não tem buscado as coisas de Deus. Ela não tem. E tem gente que até faz as coisas para Deus, mas não tem buscado as coisas que são de Deus. Meu Deus, eu quero as coisas que são do alto. Quer dizer, você pode ter um plano? Pode, mas você tem que saber que tudo isso tem que te levar ao reino. Qualquer plano que você tiver que vai te afastar de Deus, você não está pensando nas coisas de cima. Você não está. Quer dizer, quando você começa a pensar, fala, espera aí, então existe um reino? Existe. Irmão, nesse reino não existe doença.
Já pensou que gostoso, irmão, a gente entrar num lugar que não tem doença, não tem miséria? Já pensou que gostoso você entrar num lugar onde não tem fome, onde não tem necessidade, onde não tem... Quer dizer, o reino de Deus é como Deus, ele disse para Adão. Quando Adão caiu, a Eva, né? Ele falou, olha, vocês iam ter todas as coisas. Agora, a partir de hoje, devido ao pecado, vocês só vão ter com o suor do rosto de vocês. A mulher, no caso, ele disse que até para parir haveria a dor, né? Haveria essa dor e tudo mais, quer dizer, muita coisa mudou. Mas a partir do momento que se volta para Jesus, o reino é aquilo que ele disse que será. Agora, se você não pensar no reino, irmãos, você acaba fazendo mal para alguém e perdendo o reino. Se você não pensar no reino, você acha que as coisas se resumem todas por aqui e acaba tendo atitudes que vai impedir você de entrar no reino. Por exemplo, uma pessoa que pensa no reino, aí eu poderia adulterar, mas se eu adulterar, eu perco o reino. Eu poderia mentir, mas se eu mentir, eu perco o reino. Eu poderia me prostituir, eu poderia fazer muitas coisas. Quer dizer, então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, pensa nas coisas que são de cima. Quer dizer, eu poderia tirar a vida de alguém, mas Deus, ele disse que eu não tenho esse direito, né? Não matarás, então eu não vou fazer. A pessoa pensa nas coisas que são de cima. Quer dizer, por isso que eu falo, quando uma pessoa tem uma história com Deus, a história dela é pensar nas coisas que são de cima. Pastor, eu acordo e eu fico pensando no meu Deus. Boa, é isso aí. Ainda que você esteja trabalhando, ainda que você esteja na batalha, ainda que você esteja na luta, né? Ainda que, porque às vezes a pessoa diz, mas para ele é fácil dizer. Irmãos, a escolha que eu fiz de servir a Deus foi há 22 anos atrás. A maioria dos meus amigos não queria. Nós fizemos uma pesquisa e não conseguimos encontrar na nossa família alguém que falasse de Jesus. Meu irmão foi a primeira pessoa a me falar de Jesus. É uma escolha que nós fazemos. Muitos amigos meus ficaram para trás, muitos familiares há muitos anos que eu não vejo, mas é uma escolha que eu fiz. Quer dizer, tem gente que quer trazer o mundo junto e quer se converter, que quer... Não adianta. Quer dizer, muitas pessoas não vão querer pensar nas coisas que são de cima. A pessoa pensa agora. Fala, meu irmão, mas você vai prejudicar alguém fazendo isso. Eu vou, mas se eu não prejudicar, o outro me prejudica. Se eu não vou fazer, o outro faz. Se eu não vou... Você não está pensando nas coisas que são de cima. Você não está. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a pensar, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu duvido que pessoas não são bombardeadas com coisas que são da terra. O demônio quer fazer a gente pensar só nisso aqui. Ele quer fazer a gente achar que as coisas se resumem só aqui, mas não é só aqui. Existe uma eternidade, e eu creio nessa eternidade. Eu creio. Eu creio que um dia o Senhor vai olhar e vai dizer, olha, você vem para cá e você vai para lá. E quem for para o lado errado vai sofrer um tormento eterno. Irmão, se não existir isso, tudo que nós estamos fazendo aqui é sem sentido. Se eu não crer nisso que eu estou falando para você, isso aqui é sem sentido. Quer dizer, eu não acredito que realmente há uma eternidade, né? Irmãos, quem acredita que tem uma eternidade muda. Quem não acredita não muda. Quer dizer, a pessoa não muda, ela não acredita que há uma eternidade. Para que ela vai mudar? Eu vou terminar essa mensagem lá em Filipenses, porque aí vai dar para a gente poder fechar esse entendimento. Olha o que fala aí em Filipenses capítulo 3, versículo 17.
olha o que ele fala, ó. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, o que é ser inimigo da cruz? É não aceitar a obra da cruz, é não aceitar. É não aceitar que naquela cruz Jesus morreu por nós. Quer dizer, Ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quer dizer, quando Ele fala aqui, ó, Ele fala, ó, porque muitos há, dos quais muitas vezes disse, agora também chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ah, pastor, a minha vida é pensar nas coisas, o que eu vou fazer e tudo mais, meu dia a dia, minha realidade. Não, meu irmão, pensa que um dia, irmão, um dia nada, é o hoje, tem que ser hoje e tudo mais. Irmãos, ele diz que quem está confuso e pensa só nas coisas da terra, será para confusão. Irmãos, o que faz a gente mudar de vida é saber que há um juízo. Adianta a pessoa, o marido maltrata a esposa. Irmão, você pode maltratar. Talvez você ache que ela seja mais fraca fisicamente. Tem mulher que nem fisicamente é mais fraca. Hoje está fazendo até arte marcial e tudo, né? Mas tem gente que acha. Um dia você vai estar diante do justo juiz, irmão. Se você acha que pode bater no seu filho, na sua filha, porque ele é mais fraco que você, um dia você vai estar diante do justo juiz. Se você acha que pode fazer uma pessoa trabalhar para você e não pagar essa pessoa, né? Ou contar uma história diante lá do juiz e ficar devendo para uma pessoa que fez o seu trabalho, um dia você vai estar diante do justo juiz. Se você acha que você pode pegar a mulher dos outros, ou o marido de alguém, e vai ser tudo muito gostoso, porque tudo termina em champanhe, em pizza, em festa, um dia você vai estar diante do justo juiz. Quer dizer, tudo muda quando você crê nesse juízo. Agora, se você só pensa nas coisas da terra, irmão, você vai passar por cima de todo mundo, você não vai estar nem aí com nada, você vai querer ser você e acabou, eu não mudo, eu sou desse jeito. Mas um dia nós vamos estar, por exemplo, se eu estiver fingindo aqui em cima, um dia eu vou estar diante do justo juiz. O que vai adiantar se eu estiver fingindo aqui? Você acha que o justo juiz vai olhar e vai dizer, não, olha, você é mentiroso, mas você é um mentiroso do bem, né? Você é um mentiroso, mas você é isso, você é aquilo. Isso não vai existir, irmãos. Quando o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele diz, ó, versículo 19, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, está se gloriando, está se enchendo de glória, isso aqui vai ser para a confusão deles mesmos. Não querem dar glória a Deus, não querem reconhecer o Senhor, como Salvador. E olha o versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus. Onde é que está a nossa cidade? Nos céus. A nossa cidade está nos céus. Ele diz aqui, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Até o nosso corpo vai ser diferente. Nós teremos um corpo glorificado. Se você tem alguma limitação no seu corpo,
A partir do momento que você entrar na glória com o Senhor, não haverá mais essa limitação. Até isso vai acontecer. Quer dizer, até isso, eu lembro que eu assisti um filme uma vez, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, e o personagem, quando ele ia para um determinado planeta, ele não tinha deficiências, né? Isso me fez prestar muita atenção, porque ele era o personagem principal, ele não conseguia andar, né? Ele vivia numa cadeira de rodas, né? Aí, quando ele foi para esse planeta, naquele planeta ele não tinha limitações, então ele começou a correr. A primeira coisa que ele fez, ele começou a correr, né? Irmãos, a primeira coisa que as pessoas vão fazer quando entrar na glória é aquilo que não podem fazer aqui, porque não vai haver mais limitação. Nós teremos um novo corpo, o nosso corpo será glorificado, nós teremos um novo nome. Esse nome, nem a gente sabe qual vai ser, o Senhor é que vai nos dar. Mas isso vai acontecer, irmão, não é para quem pensa que as coisas são só aqui, não é. Não é para quem pensa que as coisas são só aqui. Para quem acha que as coisas são só aqui, tudo vai se resumir aqui. Agora, para quem sabe que há uma eternidade e vai fazer de tudo para chegar nessa eternidade. Não é ser perfeito, não, irmão, que se fosse ser perfeito não ia entrar ninguém. Mas a pessoa que quer, fala, não, eu quero a minha salvação. Ele diz aqui, ó, a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, irmãos. Pode chegar lá do jeito que tiver, seu corpo vai ser transformado em nome de Jesus. Eu pergunto para você, vai valer a pena ou não vai? Mas para isso nós temos que pensar nas coisas dele. Se a gente não pensar, a gente não vai chegar, irmão. Pode ter certeza. Tem gente que está sendo convencido pelas coisas dessa terra, está achando que tudo vai se resolver aqui. Não vai. Pode ter certeza. A nossa pátria, ela não é aqui. Amém? Se você falar para mim, pastor, você morreria pela sua pátria? Eu morreria pelo Evangelho. Pelo Evangelho, sim, eu morreria. Pode ter certeza. E se tivesse uma guerra, eu ia fazer de tudo para não ir. E se fosse, pediria para ir como pregador do Evangelho. Pode ter certeza. Assim eu aceitaria. Agora, por outro motivo, não valeria a pena, porque a minha pátria não é aqui, não. A minha